Nesse vídeo eu vou te ensinar como deixar a base do seu amigurumi redondinha, um círculo perfeito. Olá, eu sou a Adriele e seja bem-vindo ao meu canal. Você já reparou que às vezes quando a gente faz uma base circular como essa desse bolo, ela não fica assim redondinha e sim hexagonal? Isso acontece porque geralmente numa receita padrão, os aumentos são feitos um sobre o outro e cria-se pontas onde eles ficam. Para evitar que isso aconteça, a gente deve descentralizar esses aumentos. E é isso que eu vou te ensinar aqui agora. Então eu trouxe aqui uma receitinha super simples de um círculo de 8 carreiras e ela tá escrita do modo padrão. Então aqui, se vocês olharem, a gente começa lá a primeira carreira com 6 pontos baixos no anel mágico, depois 6 aumentos e aí a partir da terceira carreira a gente começa a aumentar os pontos que estão entre os aumentos, tá? Então, 1 ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento e assim por diante. Sempre repetindo 6 vezes, porque foi a quantidade de pontos que a gente colocou no anel mágico. Às vezes você pode encontrar receitas com 7 pontos no anel mágico ou 8 pontos no anel mágico. Eu costumo usar sempre com 6. Então, como a gente vai aumentando de 1 em 1 e repetindo 6 vezes, a gente aumenta 6 pontos por carreira. E aí, quando a gente segue essa receita, o que acontece é isso aqui, ó. A gente tá fazendo um círculo, mas ele vai criando pontas, então ele acaba virando um hexágono, tá? Porque esses aumentos são feitos um em cima do outro. Quando a gente faz um aumento, ele já cria uma pontinha. Quando a gente vai colocando um em cima do outro, essa pontinha vai ficando mais acentuada e aí o amigurumi vai ficando mais marcado. Então, quanto mais carreiras você faz, mais marcado ele vai ficar. Então, o que tá acontecendo aqui dentro nada mais é do que isso aqui, ó. Então, essas duas peças são iguaizinhas, mas aqui eu fiz em rosa somente os aumentos, para vocês entenderem o que tá acontecendo. Então, a gente vai aumentando aqui os pontos baixos, né, entre os aumentos, e aí o aumento vai ficando um em cima do outro. Então, aqui, ó, a gente tem a primeira carreira, né, com 6 pontos baixos, logo depois os aumentos, e aí, a partir da terceira, começam a aumentar os pontos. Então, 1 ponto baixo e um aumento, depois 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, e assim por diante. Só que os aumentos sempre ficam um em cima do outro. E o que a gente tem que fazer para isso aqui não acontecer? O que a gente quer é um círculo perfeito. Aqui, a gente tem a mesma quantidade de pontos que a gente trabalhou aqui, porém, a gente descentralizou os aumentos, a gente mudou os aumentos de lugar. Então, eu vou mostrar agora para vocês o que está acontecendo dentro desse círculo. Então, eu trouxe aqui uma segunda peça, ela também tá redondinha, sem as pontas, e aqui em rosa são os aumentos, então vocês conseguem ver que eles estão espalhados pela peça. Isso daqui é a mesma coisa que tá acontecendo aqui, por isso que a peça fica redondinha. Os aumentos estão espalhados e aí essas pontinhas não ficam acentuadas, elas acabam se misturando com os outros pontos e aí ele não fica marcado como acontece aqui. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer, que regrinha a gente tem que seguir para conseguir isso aqui, para a gente ter esse efeito no amigurumi. Então, quando você tem uma receita que não foi modificada, que foi escrita, né, do jeito padrão, com os aumentos um em cima do outro, ela não foi nada modificada, e você quer mudar esses pontos de lugar para conseguir aquele efeito redondinho, uma base redondinha para o seu amigurumi, o que você tem que fazer? Você vai começar o seu amigurumi, a sua receita, normalmente nas primeiras carreiras. Então, na carreira 1, você vai fazer aqui os seus 6 pontos baixos no anel mágico. Na carreira 2, você vai fazer os seus 6 aumentos. Na carreira 3, você vai fazer um ponto baixo e um aumento. E as coisas vão começar a mudar a partir da carreira 4. Por quê? A gente vai mexer nas carreiras que tem pontos em quantidade par entre os aumentos. Então, na carreira 4, que tem 2 pontos baixos, na carreira 6, que tem 4, na carreira que tem 8, que tem 6 pontos, e assim por diante, dependendo da sua receita. Então, aqui, o que vai acontecer? Toda vez que a gente chegar numa carreira que tem um número par, a gente vai dividir esse número ao meio. Então, se aqui a receita tá pedindo 2 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento e mais um ponto baixo. E aí, repito isso de novo. Mais um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. 6 vezes, tá? Então, aí volta um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, até chegar no final da carreira.
Cheguei na carreira 5, normalmente, 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Na carreira 6, 4 pontos baixos, então é um número par. Não necessariamente vai estar na carreira 6, mas se a gente está falando de uma base retinha, que começou com 6 pontos baixos, a carreira 6 vai ser essa aqui. Então, 4 pontos baixos e um aumento, a gente vai dividir a quantidade de pontos, 2 pontos baixos no início, um aumento, mais 2 pontos baixos. Pela segunda vez, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos. Vai repetir isso tudo 6 vezes. Carreira 7, 5 pontos baixos e um aumento normal até o final da carreira. Chegou na carreira 8, 6 pontos baixos e um aumento. Divide esses pontos. Então, 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos. Repete isso 6 vezes. Então, não é sempre, mas você pode encontrar receitas que já são escritas com os aumentos descentralizados. Então, aqui eu tenho o modo como eu escrevo nas minhas quando eu uso essa técnica. Então, aqui a primeira carreira tá igual, a segunda também, a terceira também. Chega na quarta, seriam 2 pontos baixos e um aumento. Olha lá, eu joguei um antes e um depois do aumento. A quinta carreira normal. Na sexta carreira seriam 4 pontos, então 2 pontos no início, 2 pontos depois do aumento. E repete tudo isso 6 vezes. Aqui no caso da carreira 6, vai continuar com 4 pontos baixos entre os aumentos. Por quê? Porque você vai fazer 2 no início, um aumento, e aí você vai fazer 2 aqui no final e já vai começar uma outra repetição com 2 pontos baixos. 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos. Então, vão ser 4 pontos baixos entre os aumentos do mesmo jeito, mas você vai jogar esses aumentos um pouquinho para trás, porque você vai começar com 2 pontos baixos e vai terminar com 2 pontos baixos, tá ok? Então, agora eu vou te mostrar como fazer isso na prática, se, por exemplo, você pega uma receita que não está escrita dessa maneira, ela está escrita do jeito padrão. Como que eu faço para misturar, para embaralhar, para descentralizar esses aumentos? Então, eu vou começar aqui a minha base fazendo um anel mágico. E dentro desse anel mágico, seguindo a receita padrão, vou colocar 6 pontos baixos. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Carreira 2 também, mesma coisa, né? Então, aqui, ó, seguindo a receita, 6 aumentos. Opa. Então, um aumento. 2 aumentos, 3 aumentos, opa, escapou, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Fechar aqui mais um pouquinho o anel. Terceira carreira também vou seguir aqui um ponto baixo e um aumento 6 vezes. E um aumento. E um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E pela última vez, um ponto baixo e um aumento. Então, agora na quarta carreira, a gente começa a modificar os pontos. Então, aqui na minha receita, tá pedindo 2 pontos baixos e um aumento, eu vou dividir esses 2 pontos baixos. Então, vai ser um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu já vou começar com o meu primeiro ponto baixo.
Eu não costumo usar marcador, mas eu vou marcar aqui pra vocês verem certinho onde que vai começar e terminar. Então, vamos lá. Eram 2 pontos baixos, a gente vai dividir 1 e 1. Então, 1 ponto baixo, o aumento vai ficar no meio, e depois vem o segundo ponto baixo. 1 ponto baixo, o aumento no meio, e o segundo ponto baixo. 1 ponto baixo, o aumento no meio e o segundo ponto baixo. 1 ponto baixo, um aumento e o segundo ponto baixo. 1 ponto baixo, um aumento e o segundo ponto baixo. E aqui pela última vez, 1 ponto baixo, um aumento e o segundo ponto baixo. Então, olha lá, tá vendo? Ele faz uma pontinha na hora que você faz a carreira, tá vendo? Dá pra ver que o aumento tá aqui, aqui, aqui e aqui. Mas como a gente vai espalhando, essa pontinha some quando a gente faz a próxima carreira. E assim sucessivamente. Então, agora na carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos a gente não divide, porque é um número ímpar. Então, a gente vai seguir normalmente. 1, 2, 3 e 1 aumento. 1, 2, 3 e 1 aumento. Pela terceira vez, 1, 2, 3 e 1 aumento. Quarta vez, 1, 2, 3 e 1 aumento. Pela quinta vez, 1, 2, 3 e 1 aumento. E pela última vez, 1, 2, 3 e 1 aumento. Tá vendo como tá ficando bem redondinho? Você vê levemente a marcação dos aumentos, mas é quase imperceptível. Agora, na carreira 6, que seriam 4 pontos e um aumento 6 vezes, a gente vai pegar esses 4 pontos e vai dividir. Então, 2 antes e 2 depois do aumento. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, o aumento no meio, e aí o 3 e o 4. De novo. 1, 2, o aumento no meio, e aí mais 2, que é o 3 e o 4. Terceira vez, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, o aumento aqui no meio, então 2 pontos baixos juntos, e aí o terceiro ponto baixo e o quarto ponto baixo. Mais uma vez, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento no meio e finaliza com mais 2 pontos baixos. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, o aumento no meio e para finalizar, 2 pontos baixos. E pela última vez, 2 pontos baixos antes, um aumento aqui no meio e 2 pontos baixos depois. Vou fazer mais 2 carreiras aqui pra gente treinar mais uma. Então, ó, carreira 7,
5 pontos baixos e um aumento é um número ímpar, então a gente não vai mexer. Então, 5 pontos baixos, 1, 2, opa, 3, 4, 5 e um aumento. 1, 2, 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 3, 4, 5 e um aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Então, olha lá, terminei a 7ª carreira, tá bem redondinha a minha base, tá? E agora, na 8ª carreira, 6 pontos baixos e um aumento, né? Então, aqui na receita padrão, seguimos normal, 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E o que a gente vai fazer é dividir esses 6 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos antes do aumento e 3 pontos baixos depois, por toda a carreira. Então, olha lá, vou começar minha carreira 8 com 1, 2, 3 pontos baixos, né? Metade. Então, vou marcar aqui o primeiro, ó, para vocês verem certinho. Um aumento aqui no meio. Então, 2 pontos baixos juntos. E mais 3 pontos baixos. Então, o quarto, o quinto e o sexto ponto baixo da repetição. De novo, 3 pontos baixos. 2, 3, um aumento e mais 3 pontos baixos. Então, olha lá, lembram que eu falei? Eram 6 pontos baixos entre os aumentos, ele continua com 6 pontos baixos entre os aumentos, então, ó, aqui a gente tem um aumento e aqui o outro aumento. Então, entre eles, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Porém, esse aumento que antes ficaria aqui veio para trás, porque a gente vai começar com 3 pontos baixos e finalizar com 3 pontos baixos. Então, a gente deslocou ele para trás. Então, olha lá, se vocês olharem aqui, ó, aqui eu fiz até a carreira 8 também, que é a carreira que a gente tá fazendo agora. Então, a gente começou aqui, ó, com a cor clara, em 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos. Paramos aqui. Continua, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos. Só que quando junta uma repetição e outra, acaba virando 6 pontos baixos, tá? Entre os aumentos. Só que, como eu expliquei, esse aumento que ficaria aqui em cima do aumento anterior foi deslocado para trás, certo? E aí, a gente vai dar toda a volta, terminando também com 3 pontos baixos, que somando seriam 6 pontos. Então, continuando aqui, ó, terceira vez. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento, e para finalizar a repetição, 3 pontos baixos. Quarta vez. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos.
pela quinta vez. 1, 2, 3, um aumento e 1, 2 e 3. 1, 2, 3, um aumento e 1, 2 e 3, fechando certinho aqui, ó. Opa, enroscou. Eita! A nossa última carreira no último ponto. E aí, o nosso amigurumi, né, a nossa base fica assim, ó, redondinha. Nas minhas receitas, eu não costumo colocar os aumentos descentralizados para não confundir ninguém, já que não são todas as pessoas que conhecem essa dica. Porém, essa é uma técnica que eu uso muito nos meus amigurumis, principalmente em peças que não vão ser preenchidas com fibra acrílica ou em bases que devem ficar retinhas, como a do bolo. Lembrando que essa dica também vale para as diminuições, para elas não marcarem o amigurumi. E aí, você já conhecia essa técnica? Me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou, se vai colocar em prática nos seus bichinhos ou também se ficou com alguma dúvida que eu te respondo. Espero que essa dica tenha te ajudado e já aproveita também para me dizer o que mais você quer ver por aqui. E antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Te espero no próximo vídeo. Tchau!